Olá você! Bem-vindo ou bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje eu vou mostrar todo o processo de como eu criei esse baralho caseiro no tema do incrível circo digital. Então arrumem os ossos e explodam a calça jeans, porque lá vamos nós! Antes de começar, um aviso rápido. Se parecer que o vídeo está muito perfeitinho e encaixado, é porque o idiota aqui só teve a ideia de gravar o vídeo depois que tudo estava pronto. Então eu tive que fazer tudo de novo, e é por isso que eu não vou mostrar as dificuldades que surgem naturalmente durante o processo criativo. Dito isso, vamos começar! Eu tive a ideia de fazer o baralho quando estava procurando referências de decoração do circo digital. Eu queria fazer uma festa aqui em casa para comemorar o lançamento do episódio 9 no YouTube. As fotos que você está vendo são o resultado dessa festa. Bem legal, né? Inicialmente, eu ia fazer apenas as 6 cartas que o Caim mostra durante a sua música de vilão. Mas eu me deparei com esse post da usuária HiRay no Reddit, que me deu uma grande inspiração. E se eu fizesse um baralho completo e adicionasse outros personagens desenhados por mim? Olhando os comentários do post, eu vi que ela tinha feito uma atualização, e ela teve um progresso muito bom. Mas como algumas coisas ainda estavam indefinidas, eu vi a oportunidade de ser criativo e pegar uma rota diferente. A primeira coisa que eu fiz foi desenhar um esboço dos novos personagens que iria incluir no baralho. Eu queria fazer isso dentro do meu caderno de desenhos, mas logo vi que ia ser difícil manter a consistência do tamanho. Então eu achei melhor imprimir um template das cartas e usar como guia para os esboços. Eu ainda não tinha definido a organização das cartas, mas eu sabia quais personagens eu queria adicionar. Queenie, Ribbit, Kaufman, Gummy-Goo, Scratch, Bolha, Abel e Caim. O Caim foi o personagem mais difícil de desenhar. Eu não consegui encaixá-lo em um espaço tão pequeno, então eu achei melhor desenhar no verso da folha. Sinceramente, eu não gostei muito desse esboço, mas foi o bastante para ter uma noção da pose do Caim. Quanto ao Abel, no fim das contas eu descartei ele. Não achei importante o suficiente para ficar junto dos outros. Com essa etapa finalizada, eu parti para a vetorização no Illustrator. Eu tirei uma foto de cada desenho e importei no Illustrator. Depois, eu fui vetorizando um por um. Eu acho que o Gummy-Goo foi o que ficou mais fiel ao esboço original. Os outros personagens tiveram mais mudanças durante a vetorização. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar a evolução da arte final de cada um. O Caim foi o que teve mais mudanças. O esboço serviu como um guia para a pose, mas eu mudei bastante coisa, inclusive a abertura da boca dele para deixar ele mais animado. E claro, o Bolha foi o mais fácil. Com relação às cartas originais que aparecem no episódio, eu tentei encontrar a arte delas no Pinterest, e eu realmente encontrei algumas opções boas. Eu salvei as imagens no meu computador e até pensei em imprimi-las diretamente, mas comecei a ver algumas inconsistências visuais, como os lacinhos da Gangly que não tem continuidade, o Jax tem um sombreamento estranho que não aparece nos outros personagens, a Pomni tem uma sombra no chapéu, o pescoço dela é marrom e a sobrancelha está em formato de W por algum motivo. A Hagatha tem cores diferentes no rosto e no braço. Eu comecei a suspeitar que essa arte tenha sido gerada por IA, e apesar de eu não poder provar isso, resolvi vetorizar tudo pessoalmente por 3 motivos. 1. Deixar um pouco mais fiel ao episódio 8. 2. Manter a consistência visual entre os personagens. E 3. Ter controle total sobre as cores na hora de imprimir. Sendo assim, eu usei as imagens do Pinterest apenas como uma base para vetorizar os personagens. E esse foi o resultado final. Eu vou alternar as camadas do Illustrator para vocês verem melhor. Eu mesmo fui vetorizando e fazendo os ajustes que eu achava necessários. Eu fiz a continuidade nos lacinhos da Gangly. Ajeitei as cores do Jax e da Pomni. Adicionei um detalhe a mais no olho da Pomni para ficar fofinho. E assim por diante.
A personagem mais difícil de vetorizar foi a Hagatha, por causa do cabelo dela. Eu achei que Zubul seria mais difícil, mas eu estava bem enganado. Foi um trabalhão, mas eu fiquei bem satisfeito com o resultado. Depois de vetorizar os personagens principais, eu comecei a perceber alguns problemas com os personagens que eu mesmo tinha desenhado. Por exemplo, o Calfo não segue uma linha centralizada, o tronco dele está deslocado. Além disso, nas cartas originais os personagens sempre estão com o rosto virado para a esquerda, mas eu fiz a Queenie com o rosto centralizado e a Ribbit olhando para a direita. Então, eu quis manter a regra da esquerda, para poder quebrar essa regra no Caim e no Bolha. O Caim é o único personagem que está olhando diretamente para nós, e o Bolha é o único personagem olhando para a direita. Sendo assim, eu fui modificando os personagens, e aqui está a evolução deles. Eu coloquei a Queenie com o rosto para a esquerda e deixei o tronco dela maior para ficar mais parecida com o Kingo. Também fiz a Ribbit olhar para a esquerda e adicionei uma expressão mais assustada nela. Quanto ao Kaufmo, eu centralizei o tronco dele e modifiquei a mão direita para ficar consistente com os outros personagens. Quanto à Bolha, eu só virei ele para a direita. Como as cores no papel normalmente ficam bem diferentes das cores no monitor, eu precisei fazer alguns testes de impressão. A minha maior preocupação era com os tons de vermelho e marrom, porque pela minha experiência são as cores mais fáceis de errar. Por isso eu tive que fazer várias impressões da Queenie e do Scratch. Podem ver que as impressões da Queenie ficaram bem feias e sem graça. Os outros personagens foram mais fáceis de acertar a cor. Eu também testei as cores da Hagatha para garantir que o olho teria o contraste certo. E esse foi o resultado final. Aqui estão as ideias originais. E aqui os personagens definitivos, após os testes de cor. Aqui eu não quero me prolongar muito. Basicamente eu criei o design das cartas com todos os naipes. Eu tive algumas ideias de naipe que acabei não utilizando. 2 opções de cruz, o símbolo de um muffin, uma estrela e uma cartola. Mas no fim eu fiquei com a gota preta, a lua vermelha, a estrela vermelha e a borboleta preta. No naipe da estrela eu coloquei Jax, Ribbit e Kaufmo. No naipe da borboleta eu coloquei Kingo, Queenie e Scratch. No naipe da gota, eu coloquei Zubul, Hagatha e Gangly. No naipe da lua, eu coloquei Caim, Pomni e Gamigo. Por fim, temos a carta Coringa, com Bolha, o Sol e a Lua. Eu fiz nas versões colorida e preto e branco. Para os ases, eu fiz 2 versões, uma mais simples e outra com um fundo de abstração. Eu preferi a versão com abstração, por isso coloquei no deck final. E por último, eu resolvi fazer cartas especiais com um design idêntico ao que foi usado no episódio 8. Antes de exportar para PDF, eu criei um novo arquivo e organizei as cartas dessa forma. Eu fiz uma página inteira com 9 versos, depois uma página com as cartas especiais e as outras páginas com o restante das cartas. Com o PDF exportado, eu fiz a impressão das cartas. Eu criei uma pré-definição na impressora chamada Baralho TADC Linho. O tamanho da folha é A4. O tipo de papel é o Premium Presentation Paper Matte. E a qualidade é alta. Nas opções avançadas, eu fiz um leve ajuste nas cores. Além disso, eu habilitei a opção Emphasize Thin Lines. Mas o mais importante de tudo foi ir em Maintenance, Extended Settings e marcar a opção Thick Paper and Envelopes. Isso vai garantir que a impressora tenha força para puxar o meu papel, que é muito grosso. Primeiro eu vou imprimir a frente das cartas, ou seja, das páginas 2 a 8. Esse é o papel que eu usei, papel branco linho, 240 gramas. Ele é bem grosso e tem essa textura interessante. O baralho fica com um acabamento bem profissional. Agora é só colocar para imprimir.
Como esse papel é muito grosso, eu só posso colocar uma folha por vez, senão corre o risco de a impressora não puxar o papel. Isso aqui vai levar um tempinho. Aproveite o ASMR. Mas o que é um baralho de cartas sem uma caixa irada? Pois é ruim, diferente do meu, que é bom. Para criar essa caixa, eu peguei muitas inspirações no Pinterest e em alguns sites oficiais de poker. Eu adicionei vários detalhes mostrando os naipes do baralho, além de frases inspiradas na série. Eu criei um padrão de abstração para colocar no fundo. É o mesmo padrão que eu usei nas cartas Ases. Quero mostrar rapidinho um detalhe do fundo, que tem a tenda do circo. E o detalhe do 1957, que é uma referência ao número 57 que vive aparecendo na série. Com o PDF da caixa exportado, eu mandei para a impressão. Eu usei a mesma pré-definição usada nas cartas, porque o papel é o mesmo. Por fim, eu imprimi o verso das cartas e da caixa. Agora que eu imprimi tudo, o próximo passo é aplicar um pouco de verniz. Eu gosto de fazer isso para proteger o papel e dar um pouco mais de vida às cores. Eu protegi a mesa com jornais velhos e apliquei o verniz levemente, mantendo uma distância de 30 centímetros do papel. A ideia é aplicar uma camada fina, esperar secar e depois aplicar de novo, senão corre o risco de o papel ficar molhado e até manchar. Eu coloquei 3 camadas na frente e 2 camadas no verso. Agora falta só cortar, e como essa parte é muito trabalhosa, eu vou usar a magia da edição para acelerar as coisas. Ah, esquece! Bora pro intervalo, produção! Intermission time. Bento. Esse é o resultado final das cartas. A impressão ficou perfeita e o verniz dá um destaque bem bonito. A textura do linho e as bordas arredondadas deixam tudo com um ar de profissional.
Agora só falta colar a caixa. Aqui eu estou usando cola de silicone. Ela não seca tão rápido, mas também não molha o papel. Então é perfeita para esse tipo de artesanato. Falta só colar o detalhe do fundo. Tcharam! Esse é o resultado final do baralho. Viu como as cores ficaram vivas e os detalhes estão bem definidos? Agora é só encontrar amigos e se divertir. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Fique bem e até a próxima. Tchau!